Muito boa tarde, galera. Aquele abraço. Mais uma vez, vamos começando mais uma live nesta terça-feira, dia 18 de maio do ano de 2021. Portanto, vamos curtir aí toda essa programação de hoje. Hoje nós temos um entrevistado ilustre, uma figura que tem um trabalho excepcional, trabalho esse desenvolvido na parte da preparação física, mas também é colega nosso de crônica esportiva. Trata-se do professor Sérgio Doria, ele que daqui a pouco vai estar conosco aqui batendo um papo nessa live de terça-feira. Quero abraçar a Cris Queiroz, abraço também o Everton Buriti Câmara, lá na Paraíba. Um grande abraço para você, Everton. Precisamos fazer uma live futuramente, viu? Para que a gente possa ver aí qual é a situação, hein? Como é que está essa expectativa aí pelas bandas da Paraíba com relação à segunda divisão e a sua inclusão aí, esse retorno? Está fazendo falta aí no comando técnico de uma equipe não só da Paraíba, também aqui no futebol sergipano, fato que não aconteceu este ano, lamentavelmente. Mas uma boa noite para vocês e vamos que vamos. Sérgio Doria daqui a pouco vai estar conosco aqui dentro dessa movimentação esportiva, que a gente vai, claro, discutir não somente a decisão do futebol sergipano, do Campeonato Sergipano, temporada 2021, mas a gente também vai discutir outras situações, como, por exemplo, o projeto do Sérgio para o futuro. Sérgio, meu caro Everton, tem também a vontade de ingressar na área de auxiliar técnico e futuramente também ser um técnico de futebol. O Sérgio que teve na sua passagem no futebol, ele que é um experiente treinador, que já esteve nas consideradas grandes agremiações do futebol sergipano, como Sergipe, o próprio Confiança, Sérgio vem conquistando espaços também interessantes na sua área profissional, que é a área da preparação física, como professor do Estado, e ainda na crônica esportiva. Ele que vem sempre fazendo parte e atendendo a alguns projetos. Alô, Soares, um grande abraço para vocês. Só estou aguardando aqui o Sérgio Doria pintar aí no pedaço, aqui no underline Bola da Vez. Ele que vai fazer parte no dia de hoje desse papo de bola, nessa movimentação esportiva. A gente só está aguardando a presença dele para que a gente possa realizar a nossa live. Então, iniciando, vamos trazer aqui detalhes referentes à decisão do Campeonato Sergipano de Futebol. Campeonato Sergipano que teve a primeira partida decisiva no último sábado à tarde no estádio Arena Batistão. O Lagarto jogando por 2 resultados iguais e acabou tropeçando, perdendo por 3-1 na Arena Batistão. Perdeu inicialmente o seu goleiro, o André Luiz, logo na fase inicial, por volta dos 19 minutos, e a coisa complicou. Um penal marcado pela árbitra do encontro, a Taislane de Melo Costa, com auxílio do VAR, que faz parte da fase final do Campeonato Sergipano, para alguns pênalti, para outros não. Eu deixo facultativo, ela poderia ter dado como não ter dado. Eu acredito que foi aquela de que uma ação resulta numa reação. Existiu a tentativa de pisar no pé do goleiro e o goleiro acabou empurrando o jogador de Sergipe, mas não com um empurrão brusco, uma reação normal, não agredindo, mas foi entendido como agressão, marcado o pênalti e, ao mesmo tempo, a exclusão do goleiro. O Sergipe tem, pelo outro lado, essa vantagem de 2 gols, podendo perder até por 1-0 no Paulo Barreto de Menezes, no interior do estado, na cidade de Lagarto, que fica distante de Aracaju aproximadamente 80 quilômetros, aproximadamente isso. Então o Sergipe vai defender até perdendo pelo placar de 1-0. Situação considerada até que interessante para a equipe colorada aqui da capital sergipana. Alô, Cláudio Santos, narrador, lá em Tobias Barreto, um grande abraço para você, irmão. Abraço também a Ana Gabriele Pilates, um abraço para você. Então, o que é que acontece? O que acontece é que, com essa vitória, o Sergipe praticamente está com a mão na taça. Por que está com a mão na taça?
Não porque vai jogar fora, vai encontrar dificuldades, mas o problema todo é que o Betinho vai ter um grande problema. O problema é o seguinte: a expulsão do André Luiz resultou até que numa boa performance do goleiro reserva, que é um garoto de 18 anos, revelado pela base do próprio Lagarto, o Fábio Henrique, que teve que, de última hora, se encaixar no arco, tendo essa primeira oportunidade de supetão, e é assim que acontece na vida dos grandes profissionais. Não é? Ele que é um garoto, mas que também não comprometeu, não teve nenhuma culpa nos gols sofridos, primeiro que já entrou com o cartão de visitas, tendo que defender uma penalidade cobrado pelo Everton Ageu. Acabou não defendendo. Estava frio, pênalti é pênalti, faz ou não faz, de repente ele poderia até defender, fato que não ocorreu. E o que acontece? No decorrer da partida, o Sergipe chegou a ter 3-0 a seu favor. 2 gols no primeiro tempo, ampliou logo da segunda etapa, e o Lagarto ainda conseguiu. Esse gol aí do Lagarto é que dá uma esperança, uma expectativa muito boa para a representação do Lagarto. Um gol que deixa aí essa prerrogativa, o Lagarto vencendo por 2-0, levar o título, reassumir a situação. Nosso Sérgio Dória já marcando presença, bar, lanchonete, restaurante. Alô, Tiago Martins, aquele abraço. Nosso Sérgio Dória já está. O que acontece é que vamos aguardar o que vai ficar nesse último jogo com grande expectativa. Uma coisa que tem tudo para ser um jogo fantástico, um jogo fantástico no estádio Paulo Barreto de Menezes. Para quem não conhecia, esse aí é o nosso convidado de hoje, o famoso Sérgio Dória, cronista esportivo. Antes de ser cronista, ele tem o orgulho de dizer: sou preparador físico, sou professor de educação física, funcionário do Estado, desenvolve um grande trabalho, já esteve no trabalho de reabilitação, na parte de preparação física de cidadãos aqui do Estado de Sergipe, retomou seu trabalho na escola, e aí vai tocando a sua vida. Quando não, nas horas vagas, ele está montando no seu jegue Alagão, aquele jegue tradicional da passada de picado, na verdade um cavalo belíssimo, e quando não vai de cavalo, anda passo a passo com seu João Dória, o genitor do Sérgio Dória. Sérgio, boa noite para você, satisfação em falar com você, amigo. Boa noite. Boa noite, Adel. Tá me escutando bem? Bem, tranquilo. Que bom. Boa noite, Adel. Obrigado pelo convite, o bate-papo. Falar de Sim. futebol, né? Principalmente futebol. As outras Afinal, coisas ficam por sua afinal conta. fomos parceiros, na linha de debates, nas emissoras de rádio. Sim, Então, trabalhamos juntos. Em programas de rádio, apresentando programas, trabalhando no futebol, você como repórter ou comentarista em cima, e a gente debatendo. E a gente interagindo sempre dessa forma, nessa alegria, porque eu não consigo comentar ou discutir futebol carrancudo ou triste, porque futebol é esporte, esporte é alegria. Então, a gente fala brincando, mas fala sempre a verdade. ô Sérgio, iniciando, vamos falar um pouco sobre futebol sergipano, decisão do Estadual 2021. Aí, Ivanilson Martins, olha ele aí. Ai, Sérgio, olha, Ivanilson, se ele quiser dar Ó, uma coruja, entrada para dar uma boa noite a você, se ele quiser dar uma entrada para dar uma boa noite a você, é só solicitar, viu, pode. Ivanilson? Você entra aí com a gente, dá uma boa noite, participa um pouquinho e tal, e aí dá uma saidinha, não tem problema. Tem um espaço para mais um, coração é grande aqui no Underline Bola da Vez. Sérgio, o que achou do primeiro jogo? 3-1 a favor do Sergipe, 2 gols de diferenças. O Lagarto vai ter que colocar isso aí. Alô, Kleber Alberto. Sabe quem é esse Kleber Alberto, Sérgio? Que entrou aí Não. agora? Esse aí é o nosso querido Kleber Sorriso. Olha aí, Vanilson não, é o Kleber que entrou, tomou a vez. Vamos entrar aí. Bota logo para bater um papo com a gente, saber se o Kleber tem alguma pergunta a fazer ao nosso Sérgio Dória. Viu, Sérgio? Então, 3-1, Sérgio. Garantia de título? Não, de jeito nenhum. Eu conversava com alguns amigos meus, e o Betinho é muito sabido e inteligente. Ele é muito danado para montar a equipe. O esquema que ele armou foi para ganhar o Sergipe, quando no início do jogo, as melhores chances foram do Lagarto. Só que, com a expulsão do goleiro, desmanchou o esquema e desmancha o esquema de qualquer treinador. Não tem Verdade. treinador no mundo que monte o esquema, tenha seu jogador expulso e vai tentar manter esse esquema. Ele tem que tirar um atacante,
ele tem que reforçar sua defesa e sofrer a pressão do adversário. Eu acho que aquela expulsão, se era para tocar no assunto, já vou tocar logo. Eu acho que foi demasiado para um clássico, para uma decisão. Cartão amarelo, pênalti e foi falta dentro da área, mas como agressão não. Foi um empurrão para tirar da frente, foi uma coisa aqui, uma coisa ali, de clássico. Mas para expulsão eu acho que foi demasiado, foi exagerado. Então aquilo ali foi que resultou no placar de 3-1 no final e não coube mais, porque a equipe do Lagarto é uma boa equipe. Se fosse uma equipe inferior, mesmo com o cansaço físico do Sergipe, nos últimos 10 minutos, o Lagarto ainda fez um gol e por isso 3-1. E aí reviveu, reacendeu, né, as esperanças do Lagarto para poder em casa fazer pelo menos 2 gols. Aí sim. Eu acho que, não vou dizer que faz, mas o Sergipe não pode dar vacilo. Nós estamos aí com o companheiro Kleber Sorriso, está aí do outro lado, entrou aí em conexão com a gente. Kleber, se puder ficar embaixo da lâmpada, porque aí está parecendo mais um lampião, viu? Está aparecendo mais um lampião. Se organize aí que a gente vai lhe ver agora. Tudo bem, Kleber. Agora sim. Olha o bonitão chegando. Olha o bonitão chegando. Alô, Kleber. Um abraço para você. Boa noite, Kleber. Boa noite, Adel Ribeiro. Boa noite, Sérgio Dória. É um prazer participar com você. Valeu, Sérgio. Pois é, nós estávamos falando, Kleber, aí com... Oi. Hein? Pode dizer. Você ia falando alguma coisa. Sérgio, eu estou querendo seu contato, viu? Manda um alô para mim ali no Zap, viu, Sérgio? Tá vendo que você é solicitado, Sérgio? Tomara que seja coisa boa. É coisa boa. É coisa boa. É coisa boa. Mas vamos falar de... Sim, vamos lá. Vamos falar aí, né, Kleber? Vamos falar de campeonato, Sérgio. Pronto. Vou fazer uma pergunta ao Sérgio. Fique à vontade. O campeonato está se encerrando, né? O campeonato está se encerrando e eu fiz essa pergunta lá nas nossas jornadas esportivas. Não sei se você tem essa visão de que o Sergipe, se passando do Confiança para a final e garantindo o calendário para o próximo ano, com Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D, se isso foi uma boa para o Campeonato Sergipano, tirando a visão de torcedor, porque visão de torcedor é uma coisa, e visão de pessoas que militam no esporte como a gente, se você compartilha dessa visão ou você acha que seria diferente? Eu gostei. Prenda o cachorro aí, cuidado com ele. Não precisa nada. Veja, se o Confiança quer Série D, sentar em cima do nome, e só porque é Série B vai ter que ganhar tudo, acaba o futebol sergipano. Aí não tem Lagarto, não tem Itabaiana, não tem Sergipe, e não adianta investir, e você vai desmotivar aqueles que querem investir para poder ser campeão estadual, ir para a Série D ou Série C. Então eu não vou dizer que seja bom Confiança perder tudo, não é isso, mas que eles tenham competição e tenha times competitivos para poder disputar, como agora teve. Confiança ficou fora de tudo, não ganhou nada. Aí o Sergipe vem junto com o Lagarto, que era aquele time que caiu para a segunda divisão, que por conta da pandemia deu uma de Fênix, ressurgiu das cinzas. O que foi que aconteceu? Final do campeonato. Então veja como o futebol é. Você não pode sentar na sua fama. O Confiança sentou na fama, o Elias Borges chegou aí agora, e eu tenho uma frase que um dia eu ainda vou encontrar com ele para dizer para ele. Eu gosto muito do Elias Borges trabalhando, porque ele é um treinador das antigas que resolve os problemas atuais. Então, o jeito dele antigo de ser, de paizão, de inteligente, de tratar o jogador, ele transformou o jeito do Sergipe jogar dentro de campo. Quem vê o Sergipe jogar hoje, vê uma coisa totalmente diferente. É uma coisa que o Confiança não esperava, é uma coisa que o próprio Lagarto não esperava. Então, para o futebol sergipano, respondendo a sua pergunta agora, que eu só justifiquei, é muito bom. Um ano o Lagarto ser campeão, outro ano o Sergipe, outro ano Confiança, outro ano Itabaiana. Isso é bom porque motiva cada um desses times a investir cada vez mais. Por quê? Porque eles sabem que tem condições de chegar lá. E quando você sabe que não tem condições, você só investe para permanecer. É a cabeça do Confiança da Série B. Primeiro, permanecer. Por que permanecer? Por que não pode chegar lá? Pô, eu não posso subir, não? Pode. Agora, pensar.
Só em permanecer. Prioridade, permanecer. Depois, se chegar perto da classificação, a gente vai tentar. Não é assim. Nós temos que tentar e lutar para ficar entre os 4. Por quê? Porque se não ficar, permanece. É o contrário. Não é você permanecer para, quem sabe, ficar entre os 4. Não, nós vamos lutar para ficar entre os 4. E esse ano vai ser muito mais difícil. Mas respondendo a sua pergunta, ou Sergipe ou Lagartense sendo campeão, é muito bom para o Campeonato Sergipano, sim. Já está sendo bom, na minha concepção, Kleber e Sérgio, para os dois. Por quê? Os dois já conseguiram a Copa do Brasil, já tem calendário para o próximo ano. Não é? O Sergipe Isso. ou Lagarto vai conseguir aí a Copa do Nordeste, não é? Mais um calendário. E as duas agremiações já têm a Série D do próximo ano. Então, são fatos considerados já consumados pelas duas equipes. Importante, agora é só definir o campeão e para quem vai à Copa do Nordeste. Eu vejo simplesmente essa situação, mas concordo plenamente com você. O Confiança não pode ser o suprassumo de tudo. Confiança, sim, é uma peça fundamental, é um clube fundamental na questão, na estrutura, no conceito de futebol sergipano. Agora, as outras agremiações consideradas grandes também têm que ter exatamente esses espaços, até para se manter, porque senão não vão conseguir se manter dentro de uma estrutura futebol sergipano. E há uma tendência aí de uma derrocada, de uma falta de estímulo, de não ter mais quem queira assumir essa equipe, porque sabe que vai assumir só para tirar do bolso. Então, tendo esses orçamentos, essas receitas, obviamente só vai fortalecer e favorecer essas duas agremiações. É por aí que a banda toca. Deixa eu mandar um abraço aqui à turma. O Adriana dos Santos está aí com a gente. O Adailson Cruz, grande comentarista. O cara tá fantástico, Sérgio. Não sei se já ouviu, mas o cara tá dando show, viu? Boa noite, amigos. Abel e Sérgio Dória, dois grandes ícones do esporte sergipano. Pintou também o Kleber aí, que está dando uma de narrador esportivo pela web da Associação dos Cronistas Esportivos de Sergipe. E quero abrir aqui um espaço para parabenizar o Kleber e os outros colegas por retomarem essa situação da web da associação, porque coloca aí o espaço à disposição da crônica esportiva, mais uma vez, um espaço democrático, livre, para que as pessoas possam crescer empunhando um microfone como esse, importante. Adailson Cruz diz, grande Kleber, vem aí o Júnior Fusquinha, Dantas, olha aí, Alexandre Anjos, um abraço para você, Alexandre, lá em Monte Alegre. É isso, Alexandre, tá por aí ainda? Só vejo feras aí, muito obrigado, Alexandre, também é preparador, viu, meu caro Sérgio? O cara aí é profissional trainer, exatamente, lá na região de Monte Alegre, colega seu aí de profissão. Oi. Alexandre, mais conhecido como Salgadinho. Pronto, é de Salgado, o cara é de Salgado mesmo. Ele é de Salgado. Meu grande amigo ele estudou Abel comigo na pós-graduação. Eu sei quem é. Se não tiver enganado, é Heitor que está aí. Quem? Heitor. Eu vou precisar me retirar. Vou abrir o espaço para o Ivanilson Martins, que eu tomei a vez dele. Foi, rapaz. Você deu um signal da poxa no cara, viu? Deu um signal. Mas é isso mesmo. Deu um drible nele, né? Mas foi bom, Kleber. Muito obrigado, viu, Kleber? Apareça sempre. Valeu. Valeu, um abraço. Clebão. Deixa aí o Clebão sair aí, pra gente chamar aqui o nosso querido Ivanilson Martins, que ele vai pintar agora no gramado. Vem aí, o cara mais esbelto, esse é de Salgado também, Sérgio, do povoado Quitéria. O cara veio que veio, vem detonando aí. Quem é aqui? Aqui não é ele, não. Não é o... não? Não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui quem é que tá por aqui. Não. Vamos cancelar. Alexandre Salgadinho. Acaba. Entrou aqui, imaginando, aí Alexandre tá aqui. Tal... deixa eu ver aqui. Aqui tem um aqui falando aqui, que é o Saone Salles, alguma coisa assim. Confiança deixou muito a desejar contra o seu maior rival, o Sergipe, no seu tempo de hexacampeão. Soube reinar no estado e dominar o futebol sergipano. Essa é a vez do Confiança também. Deixou a desejar. Isso, deixou a desejar. Alô, Osman Torres, está marcando presença aqui, advogado. Grande abraço. Bancada da bola. Aí é o Manteiga, Sérgio.
o conhecido professor Marcos Manteiga, que está aí com a turma. Agora, Heitor, você viu por aqui? O Everton Buriti diz, mais uma vez, boa noite a todos. Para você também, Everton. Deixa eu ver aqui. Jamile Dória. Algum parente? Da família. Alguma parente? É da família. Dória pintou aí, Saone, né? E Saone é do Cedro. É do Cedro, né? Liliane está aí também. Deixa eu ver aqui, não sei se você a conhece. Estou vendo vocês aqui no Sertão Sergipano. Ele está em Poço Redondo, Sérgio. O Alexandre Salgadinho. É o Salgadinho, Tá em Poço Redondo. João Santana, alô? É o João Santana aí? É o João Ciclista? Grande abraço. Valdir Henrique, um dos artilheiros do Campeonato Sergipano, fez 6 gols na temporada deste ano, vestindo a camisa do Maruinense, também marca presença aqui conosco, Sérgio. Então, dando sequência, o Kleber entrou, você falava sobre o Campeonato Sergipano comigo, sobre essa final ilustre que vai acontecer no próximo sábado, às 17 horas e 30 minutos, não mais às 16, 17 horas e 30 minutos, galera, lá no Paulo Barreto de Menezes. O técnico Betinho tem uma bronca terrível, que é a perda do goleiro André Luiz, expulso no último encontro. Colocou um garoto de 18 anos que não comprometeu, repito mais uma vez, o Fábio Henrique deu show. Mas aí fica a expectativa do treinador, porque ele não pode contar com o João Lucas. E se o João Lucas tiver condição, talvez não seja para o arco titular. Vai lá para o banquinho de suplentes, para compor o banco de suplentes. Essa é a maior bronca que você vê, porque pelo outro lado do Sergipe, o Thiago Silvi saiu sentindo. Aliás, Thiago Silvi, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Para que tu veio, camarada. Adel, tá mais, mano. Oi. O maior problema que o Betinho tem não é no gol. Sim. Porque se você tem uma defesa sólida que não deixa o adversário chutar, não tem problema. Se você tiver uma boa marcação, o seu goleiro não vai correr risco. Correto. O grande problema do Betinho é que, além de se defender para não tomar gol, ele precisa fazer gol. Então ele precisa saber o tempo de atacar e o tempo de se defender. Ele vai ter que fazer uma defesa sólida com 4-4-2, ou então 4-5-1, ou 5-4-1, mas ele vai ter que se defender primeiro. Ele vai pintar até com 4-3-3, Sérgio. Ele vai ser obrigado. Não, mas quando tiver com a bola. Sim. Quando tiver com a bola, então é isso que ele vai ter que se defender no 4-4-2 fechadinho. Quando ele roubar essa bola, coisa que o Palmeiras está fazendo hoje em dia, está dando uma lição aí de contra-ataque. Ele vai ter que treinar a semana toda o quê? Contra-ataque. Por quê? Ele vai ter que se defender para não tomar mais gols, porque já está 3-1 no jogo. Não pode ser 4-1, porque senão ele não consegue virar. E ao mesmo tempo que ele roubar essa bola, ele fazer 3 atacantes. Aí o 4-3-3 para poder marcar gols. Principalmente, ele tem a necessidade para poder encaminhar pelo menos a marcação do segundo gol e marcar o primeiro gol no primeiro tempo. Se deixar para o segundo tempo, o Sergipe com o Elias Borges, que é malandro, raposa velho, como a gente diz, o que é que ele vai fazer? É o Sergipe que vai se defender, que vai montar aquele esquema de 4 ou 5 atrás e vai se defender porque ele pode tomar até um golzinho. Então é muito difícil para o Betinho. Primeiro, ele tem que se defender. Segundo, tem que marcar gols. Aí, meu amigo, a cabeça do treinador dá aquela girada. E uma boa defesa começa pelos atacantes. Ele não tem que se preocupar no gol. Porque outra coisa, o goleiro que entrou, que substituiu o que foi expulso, ele entrou psicologicamente. Sim, ele entrou psicologicamente já preocupado. Porque ele entrou com o bonde andando. Ele entrou com a partida já correndo. Outra coisa é ele se treinar a semana toda sabendo que já vai para o gol. Então ele vai mais tranquilo. A defesa vai tranquila porque eles estão treinando essa vai consciente, né? É diferente. Por isso que a preocupação do Betinho não está muito no gol. Porque ele já está preparando psicologicamente o goleiro. Tem tempo para isso. Mas fazer gol e não tomar, esse vai ser o maior problema do treinador. Então vamos aí. O técnico Elias Borges coloca em campo, pelo menos nas últimas escalas, ele colocou em campo a presença do zagueiro Júlio Pitti, com a camisa 7, para enganar os bestas, que ele é um zagueiro. Então ele aí optou pelo 3-5-2, liberando seus alas. E esses alas liberados
deram em cima, principalmente na direita, nas costas do Guilherme Lucena, da equipe do Lagarto, que não houve cobertura alguma pelos volantes do Lagarto. A estratégia do treinador, a exploração do treinador Elias Borges caiu por ali. Esse 3-5-2, você acredita que vai ser repetido ou ele fortalece ainda mais, botando por aí um 4-5-1, segurando a onda, e não deixando o Lagarto explorar, não é? E se explorar não tanto, até porque o Sergipe sabe que na estreia do Campeonato Sergipano, o Sergipe tomou uma porrada do Lagarto Paulo Barreto pelo mesmo placar de 3-1, não é? E que o Betinho também tem os seus handicaps, como você mesmo colocou, para tentar buscar essa estratégia. Mas o Betinho tem, assim, como opção para o ataque, o artilheiro da competição, Felipe Alves, com 7 gols, um jogador que não esteve mantendo uma grande regularidade. Ele passou 4 partidas aproximadamente sem vestir a camisa do Lagarto, entregue ao departamento médico. Retornou nesses últimos jogos. Em 3 jogos que ele fez, marcou um gol em cada partida. Então, a regularidade excepcional, um gol por jogo. Em 3 jogos, um gol por partida. Então, ele tem essa peça que eu acredito que é a peça confirmadíssima dele ali no setor. Mas aí, ele tem também um outro jogador que vira e volta, ele dá aquela subida estratégica chamado Elivelton, o camisa 8, que na verdade não é um meia de criação, ele é um meia mais de avançar, de estar lá na frente, de tentar dobrar ali com o outro atacante um toque de bola e tentar buscar esse resultado. Mas vai entrar outra peça daqui a pouco aqui conosco, o Adailson Cruz, que a gente citou há poucos. Ele aí pede também o convite e nós vamos colocar ele daqui a pouco nessa linha. Já vou acioná-lo para que a gente possa tê-lo à disposição. Então, Sérgio, o Betinho é que vai ter que saber dar esse nó tático em cima do Elias Borges, porque no primeiro jogo tomou um banho. A questão... Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Um abraço, a questão do Elias Borges segurar o time do Lagarto é uma missão... Segura aí, Sérgio. Segura aí. Boa noite, Adailson. Para ele não ficar olhando aqui, pensando que ele está na greta aqui, olhando para a gente. Mas a gente já fez assim para ele. Alô, Adailson. Muito boa noite, Adel. Muito boa noite, Sérgio. Eu costumo dizer que aprendo muito com vocês aí, que tem um tempo a mais aí na crônica esportiva. E para mim é uma satisfação muito grande poder participar desse encontro aqui com vocês e com todos esses que nos ouvem aí, para a gente falar de um futebol que vem há algum tempo sendo desvalorizado, mas a gente tem a função como cronista da terra de poder valorizar esse futebol e de mostrar que Sergipe tem valores, não só valores dentro de campo, mas também no microfone. Parabéns para vocês. Estamos juntos. Você vai fazer uma pergunta a Sérgio daqui a pouco. Sim, Sérgio. Aguarda um pouquinho aí, viu, Adailson? Sérgio, não, fica aí. Eu quero você aí nessa janela, sim. Retornando ao raciocínio... Obrigado, viu, Deus? Retornando ao raciocínio, a tarefa do Elias Borges de segurar o time do Lagarto, para ele é muito mais fácil do que o time do Lagarto ter que atacar o Sergipe. Eu vou dizer por quê. No futebol não tem nada fácil. Mas o time do Sergipe, ele vai de uma forma que se você tem atacante dentro da área ou próximo da área, como você já escalou do meio para frente os atacantes do Lagarto, eu sendo o treinador do Sergipe, o que é que eu faria? De onde é que vem essas bolas para os atacantes? Das alas, dos laterais. O que é que eles fazem? Os treinadores que querem segurar a equipe adversária? Eles espelham. Se o Lagarto vem no 3-5-2, ele entra com 3-5-2 e bate lateral com lateral e ainda coloca a sobra. Por isso ele vai colocar um zagueiro de volante para fazer os 3 e aí ele faz uma linha de 4 com 3 zagueiros. Mas ele faz uma linha de 4. Por quê? É o lado que a bola tiver. Se for do outro lado, o ala sai e faz uma linha de 3 com o lateral do lado que a bola tiver. Então ele vai ter 1, 2, 3, 4 para marcar 2. Sempre. Ele fez isso aqui e o time do Lagarto não andou pelas laterais, andou pelo meio. Como ele vai... E tem um detalhe. Além desses 3 zagueiros, viu, Adailson, também você, teve o Ítalo, o Alexandre Lazzarini e a presença do Júlio Pitti. Os 3 zagueiros. E o Júlio fazendo o papel desse líbero que você colocou, Sérgio. Basicamente. Com ali a na bola. frente.
Isso. Com a bola ele é volante e sem a bola ele faz o terceiro zagueiro na sobra. Pronto. Exatamente isso. E Isso é mais para os você dois matar o volantes. adversário. E mais os dois volantes, que é o Brandon e o Ageu. São 5. 5, fechado. Por isso que você 5, 4, 1. Isso. É isso que ele vai fazer. E para o Betinho vai ser, meu amigo, uma via crucis para poder entrar pelas laterais e pelo meio, porque o Lagarto vai estar, o time do Lagarto vai estar pelo meio e pelas laterais bem marcadinho com duas barreiras. Agora, futebol acontece tanta coisa. Se o goleiro não vai expulso aqui, a história era outra. Então muda o jogo. Um gol no início, uma expulsão, um escorrego, um frango de um goleiro, muda tudo. Mas em condições normais, a gente sempre debate, em condições normais, vai ser um jogo bom de se assistir. Para quem entende um pouquinho e não torce, você analisa a formação e o posicionamento das equipes que marquem diagonal ou não, ou naquele posicionamento, ou seja 4-4-2, 5-4-1, não importa, ou 3-5-2, mas para quem vê a formação dentro de campo, é um jogo muito bonito. É um querendo matar e o outro se defendendo. Só que aqueles que estão se defendendo, quando pega a bola, também quer matar o adversário. Matar no bom sentido de fazer gols. Deixa eu mandar uns abraços aqui. Eliomar Souza. Um grande abraço para você, Eliomar. Grande jogador. Não sei por que parou no tempo, deixou aí de lado, Eliomar. Ele que atuou no Guarani de Porto da Folha e outras agremiações da região do Sertão. Figuraço, grande jogador, grande 10 aí do futebol sergipano. O Pavê Neto Massas, aquele abraço. Jamil Dória, mais uma vez. Aloysio Oliveira. Hein? É Jamile? É Jamile, eu não vi o I, não. Não vi o I, não, porque é pequenininha a letra. Viu? Jamile, um abraço. É o grau do óculos, viu? É verdade, tá precisando trocar, eu acho. Aloy, um abraço para você. Aloy Oliveira, tá aí. Douglas Costa. A Daílson fica rindo. Não é para menos, não é para menos. Anderson Machado, alô Anderson, saúde para a mamãe, viu Anderson? Estou saindo aí para você, sua mãe, sua família. Que Deus aí proteja todos. A Daílson está aqui com a gente, então vamos para frente. Aí tem aqui Micael, um abraço para você, Micael, muito obrigado. Tem um cara aí Micael, que disse que é do seu... Oi. É de César de São João, Micael. Micael, pronto, na terra da bolacha. E da carne do sol. E da carne do sol. Soares, esse disse que é do seu fã-clube, viu, Sérgio? Cleio Wilson, mais conhecido como Kekel. Kekel, né? Pronto, então pronto. Então vamos andando aqui. É do Médici. Isso. Vamos andando aqui. A Multiseg também está por aqui, marcando presença. Adailson, à sua disposição, nosso Sérgio Dória. Porque daqui a pouco a gente vai fazer algumas análises de atletas de uma seleção, uma possível seleção do futebol sergipano, que também é interessante. E ainda tem na noite de hoje. Se não der tempo nessa live, Sérgio, na próxima live a gente reabre uma nova live para a gente bater um papo aí sobre os projetos de Sérgio Dória ainda para 2021. Tomei conhecimento nos cantos da cidade que Sérgio tem interesse de partir para auxiliar técnico, quem sabe até técnico de um clube de futebol na segunda divisão do futebol sergipano. É por aí que a banda toca. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Mas sim, Adailson, fica à vontade. Hein? Tá sabidinho, viu? E eu vou dizer um negócio ainda. Tem 2 grandes clubes na capital. Se bem observassem, pegaria você e já jogava você na base de um desses clubes, tomando conta dessa base, como treinador. Obrigado. E aí, para ver esse desenrolar, essa desenvoltura do Sérgio Dória, e depois o Sérgio Dória despontar aí nesse cenário merecidamente. Mas sim, Adailson, fica à vontade, irmão. Sérgio Dória e Adel, nós temos nesse cenário aí de Lagarto e Sergipe 2 grandes treinadores. Treinadores que, como já foi falado aqui, não são treinadores jovens, são treinadores experientes, e o Sérgio Dória foi bem feliz quando ele falou o seguinte, que o Elias, ele é daquela época, mas ele contribui com o hoje. Então ele foi muito feliz, porque isso é uma realidade. Foi uma realidade no Sergipe, quando ele treinou pela primeira vez, e está sendo agora com essa mudança de atitude do Clube Esportivo Sergipe, nessa semifinal e na final também. A pergunta que eu faço para Sérgio Dória, e você também, Nadel, pode responder, é o seguinte: nessa briga de treinadores, qual deles, Sérgio,
você acha que tem uma melhor formatação do esquema tático? Certo, certo. Agora a Daílson já notou, né, Sérgio, que a Daílson está na pracinha, lá do Ele condomínio colocou dele. aqui agora. Botou no pescoço, mas muito fácil Foi, sair desse agora... pescoço. Deixa eu Agora fazer vamos uma ver. É porque o Sérgio ele tem um conhecimento muito técnico sobre tática, sobre sistemas dentro de campo. Então, E a vivência. essa pergunta é para bater mesmo nele, é para ver se ele aprendeu de verdade aí nos cursos que ele participa. É estilo aquela, Então, se acorda, Sérgio, se acorda, Sérgio. Deixa eu, O mundo tá ali eu vou aguardando. responder. Eu vou responder de uma forma que eu pensei. Eu passei o dia todo hoje pensando. Se o Elias Borges fosse treinador do Lagarto e Betinho do Sergipe, o Sergipe já era campeão? Claro que não. É por isso que minha cabeça Claro. tá balançando assim, ó. Olha, que nem vela. Eu vi. Não é? Sabe por quê? Não, Deixa eu responder veja o sua seguinte, eu vou deixar você responder agora. Deixa eu dar outra passagem aqui, porque senão a turma vai passando. É uma carreira que está aqui, velho. E aí eu fico perdido. A Bise, que é o Adilson, aí diz, Adilson, meu amigo. A Bise deve ser alguma associação. Adilson, meu amigo, saudações. A Bise mais uma vez falou. Tem o Jailson Santos aí, 569. Raildo Queiroz. Cleiton está aqui também. Alô, Alan Dotti. Olha aí, Sérgio, quem vai lhe ajudar a responder a essa pergunta. Alan, você vai me ajudar aí. Não pode ficar em cima do muro. Adel, Raildo Queiroz, ele é o gestor da Rádio Web Metrópole. Parabéns aí, Raildo. Um abraço, viu? Satisfação, meu querido. Obrigado aí pela participação aí, que está conosco. Olha, boa noite, meus amigos. Aqui quem está dizendo é Alan Dotti, viu? É tricampeão com Betinho. Agora vamos ver, eu quero ver agora se vai ter ajuda ou contratempo. Vocês, e já jogou aqui o negócio de vocês aí, já não gostei. Se esquecem que o Sergipe tem um grande profissional, que já trabalhei, que se chama Carlinhos. O Sérgio conhece também, a Daílson também, e eu também. Conheço. E Carlinhos já é familiarizado, Alan Dotti, a conquistar títulos. É muito familiarizado, igual a Sérgio. Parece água. Encontra em qualquer canto aí e tal, é fácil. Tira água de fundo de poço. Então, o Carlinhos, vocês têm que valorizar esses profissionais que são de Sergipe. Mas não vamos tirar nunca esse valor. Tá aí um aí daqui de Sergipe, vindo de Sede de São João. Um garoto que veio de lá, estudou, que quando está na folga, vai para a roça ajudar seu João Dória. Está aqui com a gente. Está aqui com a gente, que é o Sérgio Dória, o cara da carne do sol, de Cedo. Alan, valeu, meu velho. E você, outra fera. A Mona Ramalho está aí marcando presença. Leite Ricardo. Será que é o Ricardo Leite? Leite Ricardo. Deixa eu ver se é o Ricardo Leite. Leite Ricardo Bezerra. E aí vem Raildo Queiroz mais uma vez. Grande Adailson. O Negritude do Rádio. Isso mesmo. Grande fera. Portanto, Sérgio, fica à vontade aí agora. Eu deixo você à vontade para responder a Adailson aí essa pergunta interessante. Deixou você aí de calças curtas, mas pegou no que fica ali do lado ali da tampa do vaso. Sabe o que é? O rolinho. Pronto. Não, eu nunca, jamais eu fico em cima do muro. Eu gosto muito de dar respostas bem práticas. Eu não gosto. Eu gosto de analisar e falar. Eu gosto muito dos treinadores que sabem aproveitar o que o jogador tem para dar. Esse é o tipo. Vou dar um exemplo. Betinho no Frei Paulistano. Pegou o time, transformou o time de um jeito que ninguém esperava aquilo. Mas ele tirou, como a gente diz, da pedra o leite. Quando você tem na mão aquilo que você pode conseguir, porque cada atleta desse, ele pode dar para você, então você vira um treinador bom. Elias Borges, quando ele chega na equipe dele, o que é que ele faz? Esse aqui só sabe chutar para frente. Esse aqui só sabe cabecear. Esse aqui só sabe lançar. Aí o que é que ele faz? Ele coloca esse para lançar, para esse cabecear, para poder aquele chutar. E dá certo. Essa é a grande diferença do Elias Borges. Ele lembra muito, sabe quem? Meu saudoso, fui trabalhar com ele e a gente foi 2 ou 3 vezes campeões por aí. Maurício Simões. Ele tirava do cara o que o cara não podia dar mais, mas o cara dava. Verdade. Dava sangue no campo. Por quê? Porque ele dizia, você só vai fazer isso.
E o cara fazia aquilo ali 10 vezes no jogo e dava certo. Logo que o cara não era ambidestro, ele dizia, ô cabra, você só sabe chutar com a perna direita? Chute com essa desgraça, não bota no pé esquerdo, não. Senão você vai me atrapalhar. É isso aí que eles sabem fazer. É isso aí. O Betinho, ele é mais técnico e tático. Sim. Elias Borges, ele é mais visão de águia. Aquele ali, ele pode fazer o gol. Eu vou colocar ele mais pertinho do gol. Mais desenho tático. Exato, ele faz a leitura de jogo de 5 minutos. Ele sabe se vai tomar gol ou não e conserta. O Betinho é aquele monge que a gente diz, aquela paciência, que vai analisar o sistema. Aí essa lentidão de analisar o sistema, a bola já entrou. Então, para o que ele tem na mão e para o que Elias Borges tem na mão, a eficiência do Elias Borges de pensar rápido e saber sugar, no bom sentido, dos jogadores, ele leva uma certa vantagem. Tanto é que levou vantagem no primeiro jogo, devido às circunstâncias também. Agora, um abraço para o Alan Dort, porque ele adiantou um assunto que eu ia falar. O Carlinhos é um excelente preparador físico. Sabe o que acontece? Elias Borges faz assim, Carlinhos, vem aqui. Eu posso colocar esse jogador para fazer essa função? Ele está bem fisicamente? Se não tiver, prepare ele. Ele vai, prepara e coloca. Eu vou precisar de explosão. Exato. Então, esse convívio de treinador e preparador físico, esse acerto, essa conversa, posso fazer isso, posso fazer aquilo, é que leva o time para frente para poder colocar o sistema que vai suportar. Eu trabalhei num jogo, foi Confiança e Vitória, Copa do Nordeste, em Lagarto. Quando chegou no segundo tempo, o Confiança não conseguia mais impor o ritmo que queria, porque forçou demais o jogo e não conseguia correr mais. E o Vitória passeando. Por quê? Porque o Vitória conseguiu manter o ritmo do início até o final sem correria. Por quê? Porque ele sabe que se correr muito, no final do jogo ele vai cansar. O Confiança precisava vencer e correu demais. O jogo foi 0-0 porque o Vitória não precisava ganhar e também não correu para isso. E o Confiança se acabou em suor, se acabou em lágrimas e não conseguiu correr o suficiente. Então você precisa ter inteligência para saber. O meu time é técnico? Tem boa tática? Tem. Mas eu tenho preparo físico para manter essa tática dentro de campo? Se eu tiver, eu vou fazer essa tática aí. E o Elias Borges, ele faz isso. Ele arma o time dele de acordo com o que ele tem, que ele pode conseguir. O Betinho também faz isso. Mas eu acho que na mão dele, ele não suga tanto dos jogadores. Ele exige, mas o jogador não dá aquilo que os jogadores do Elias Borges dão para ele. Eu acho uma pequena diferença que, no final das contas, é quem dá título. E aí eu vou a pergunta para os dois. Para o Sérgio Dória, um dos comentaristas. Eu posso até me incluir, porque no Campeonato Sergipano eu estive desenvolvendo um trabalho como comentarista em uma emissora de televisão, canal fechado. Não sei se lhe correspondi, Sérgio, mas eu acho que eu fiz o máximo possível. Ô, Sérgio, eu posso ir? Pode. Não. Cadê? Você é mestre. Fique quieto. Você é mestre. Fique quieto. Você é duvidoso dessa história. Você é suspeito. Ô, Sérgio, a pergunta vai para os dois. Você acha que o Sergipe tem o mesmo naipe que tem o Lagarto em situações técnicas de grupo e que um estava sendo operacionalizado de forma correta, no caso o Lagarto, e o outro ficou naquela de mercê de um treinador que pudesse ter na palma da mão o time, mas não é de forma arrogante, de forma amiga, pacífica, como tem o Elias Borges, essa tranquilidade, essa humildade expressiva na estampa dele. Até no linguajar do Elias, você vê isso, velho. A humildade. Nós vamos tentar, nós vamos buscar, vamos trabalhar para chegar, vamos tirar essa vantagem. A 90 minutos, está aí a primeira passagem, conseguimos, não ganhamos nada. Isso aí, Sérgio, faltava isso no Sergipe e conseguiu esse volante. Já respondeu ele. Esse volante, é por aí? Ele perguntou, comentou e respondeu. Não. Ele bateu o escanteio e foi cabecear. Você não é obrigado a comungar comigo. Eu quero que você até
se for possível, entre em rota de colisão, que é para a gente aqui criar a polêmica, o tchan-tchan-tchan. Então, né? então lá vai... Ô, Sérgio, Simões, eu vou responder primeiro, para você caprichar na sua resposta. Fique à Adailson, vontade. mandar um abraço aqui. Roberto Simões está aqui conosco. Roberto Paulo Simões, grande César abraço. Silva. É o Paulo César? Um abraço para você, Paulo. O Raildo Queiroz, mais uma vez, parabéns a todos pelo programa sensato de rádio numa live. É isso aí mesmo. Alexandre Santos, de Pernambuco.pe, é Pernambuco aí, deve ser isso aí. Qualquer coisa me confirma, Alexandre. O Jonathan Santos está aqui com a gente também. São esses aí. Vamos dando sequência aqui nessa linha de bate-papo. Sim, Adailson, é você. A bola da vez era sua. Veja bem, Sérgio, eu vou colocar você aí no mato sem cachorro, tá? E a Adel pode participar depois. Cuidado Veja bem. Não sair um coelho. No grupo A, os times mais fortes foram Sergipe e Itabaiana. Itabaiana e Sergipe pela sequência. Sim. E o que acontece? Qual foi o time forte que o Lagarto pegou? Ou os times fortes que o Lagarto pegou na primeira fase? Pegou o Sergipe, foi uma vitória onde o Sergipe, apesar de ter sido derrotado, jogou bem contra o Lagarto. E o Lagarto também pegou o Itabaiana, né, do qual houve uma vitória de cada lado, se eu não estou enganado. O que acontece? Os outros times do grupo A foram times que vocês viram a situação, né? Times que quase não chegaram próximos do Sergipe. Ali o Boca chegou ali um pouquinho, né? Mas não foi aqueles times todos. O Lagarto apresentou um bom futebol. O conjunto do Lagarto é bom. Mas eu fico a pensar, os adversários do Lagarto, fora Itabaiana e Sergipe, será que eles não contribuíram para esse bom futebol também do Lagarto? Aí o que acontece? O Sergipe, nos primeiros jogos, ele jogou a maioria deles fora do estádio Batistão. Ele só veio jogar no Batistão contra o próprio Lagarto. Foi o primeiro jogo, se eu não me engano. Aí eu pergunto para vocês, essa solidez do Lagarto nessa primeira fase, pegando esses grupos, esses times do grupo A, não favoreceram para a gente dar assim, essa moral toda ao Lagarto? E agora, nas finais, a gente vê que o Lagarto, ele passou pelo Itabaiana bem, e jogou contra o Sergipe naquelas circunstâncias. Mas, em pé de igualdade, hoje, será que o Sergipe, se tivesse em outras circunstâncias, nessa primeira fase, jogando no estádio Batistão, não teria demonstrado um outro futebol mais gostoso de se ver? Com o próprio Foiano. Certo, Entendi. Agora tem um detalhe, só para que a gente possa esclarecer aí, viu, Adailson? Sergipe perdeu a primeira partida da temporada para o Lagarto por 3-1 na primeira fase. A fase de grupos. A fase de grupos cruzados. E na segunda partida na Arena Batistão foi 2-2. Isso. E o Sergipe jogando agora na fase final, não pegou o Lagarto na semifinal, pegou o Lagarto na final. Meteu 3-1 dentro do estádio Arena Batistão. Devolveu os 3-1 lá da estreia. Sim, Sérgio. Exatamente. Vamos lá. Aí, Sérgio, eu olho o Sergipe hoje, modificado com outra performance com Elias, e vejo um Lagarto que teve grandes resultados na primeira fase, mas teve um grupo, obviamente, mais fraco para disputar na primeira fase. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu entendi o que você quis dizer. Não estou desvalorizando o time do Lagarto, que é muito bom e teve um conjunto legal. Existe uma coisa que o Sergipe conseguiu e adquiriu depois que o Elias Borges chegou. O emocional. O Sergipe não tinha emocional. Não tinha. A parte psicológica do Sergipe hoje é um time de campeão. Psicologicamente falando. Sim, não estou dizendo que vai ser campeão. Mas está preparado para ser campeão porque Elias Borges faz assim. O favorito é o time do Lagarto, mas nós vamos lá para vencer. Então, na cabeça do jogador, ele vai lá para vencer o jogo.
Mas primeiro ele vai se defender, ele vai ralar, vai dar carrinho, vai dividir, vai brigar para depois ir lá ser campeão. Isso está na cabeça, é incutido na cabeça do Sergipe, porque o Elias Boys é craque nisso. É aquele cara que faz assim, o Lagarto é o favorito, nós vamos perder o jogo lá. Aí ele chega para o jogador e diz, aquilo que eu disse é mentira, quem vai ganhar é a gente, porque nós vamos assim, assim, assim. O Sergipe mudou. Se você olhar o Sergipe hoje dentro de campo, ele corre fácil. Não é porque tem bom preparo físico, não é só isso. É porque psicologicamente ele sabe o que faz dentro de campo. Vou dar um grande exemplo. Brandon jogava de primeiro volante, não era? Ele joga de primeiro volante hoje no Sergipe? Não. Se você prestar atenção no Brandon, ele é segundo, quase meia. Porque o Sergipe reforçou o esquema defensivo para dizer assim, você que tem um bom passe, você que chuta no gol, adiante mais um pouquinho. E você adiantar num campo daquele 10 metros no jogador, a diferença tática é enorme, é grande, porque você adianta o seu meio de campo um pouquinho. Só isso, para não falar das outras coisas que ele fez no Sergipe. Então, a visão que ele tem, a grande diferença do Lagarto, que veio do campeonato todo, agora eu vou falar do que você falou, Adailson. O Lagarto veio jogando, mudou o jeito de jogar? Não, é o mesmo. O Sergipe foi quem mudou. Psicologicamente, a parte mental do Sergipe fez assim, um up, como a gente diz. E o Elias Borges ainda reposicionou alguns jogadores que psicologicamente eles melhoraram, pronto. Transformou o Sergipe no time que é. E o Lagarto continuou sendo o mesmo Lagarto de sempre. Por isso que jogou daquele jeito. Eu entendi essa colocação do Sérgio, que significa que o disco do Lagarto enganchou. Ficou só naquela. Enganchou. E vamos que lá. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Nós já estamos para encerrar essa live, para não deixar ela quebrar nosso bate-papo que está tão interessante. E aí eu chamo a atenção do pessoal que está acompanhando a gente, como... gostei, o cafezinho está pegando quente aí. As resenhas do Profeta. Profeta, está confirmado amanhã, viu, Profeta? Amanhã estarei na live do Profeta aí batendo papo. Luciano Profeta, agradeço do fundo do coração pelo convite. Luciano Profeta, figuraço. Ele está com uma live também, show de bola. Amanhã, quarta-feira, estaremos juntos. Boa noite para você. Então, vou dar uma encerrada aqui, mas segura a onda aí, porque a gente vai voltar. É o tempo que Adailson corre lá no andar, do primeiro andar, o segundo. O primeiro ou o segundo, um desses aí. Ele está na rua, rapaz, ele está na praça, Não, ele está na praça do condomínio, ele vai pegar água. Você deixa o cara pegar água, que ele está com a boca seca já, velho. Essa turma da idade da gente, um tem diabetes, o outro não tem, o outro tem pressão alta, o outro não tem, e por aí vai. E uma aguazinha ajuda. Ajuda. Daqui a pouco a gente retorna, ok? Olha, Jânio no Porto, um abraço para você, Jânio. Jânio, aguarde aí, a gente vai abrir uma nova live, certo? 5 minutinhos só de descanso aí para a turma e a gente retoma essa nova live para dar sequência, porque ainda tem algumas coisas que ficaram aí sem respostas, como projetos e tantas outras coisas. Voltamos já já, ok? Bom, a gente vai falar de Série B também e o grupo do Sergipe Itabaiana. Né? Aí vai ficar bom demais. Fechado, combinado. Tá certo, Adailson? Fechado aí, Adailson? Beleza. Pronto, vamos lá. Beleza. Vamos dar a saidinha. Vai correr para tomar água.